Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. Hoje, com muita tristeza, estamos cá só os dois lamentáveis do costume, eu e o Jorge Costa Rosa. É lamentável. Está tudo bem, Jorge? Está tudo bem contigo, Otávio. Otávio. Está tudo bem. Vamos já proceder então à eleição. Eu, à semelhança de outros, tenho alguma insuficiência económica e, portanto, não trouxe moeda nenhuma. Podemos fazer tesoura, papel, pedra, se calhar. Olha, pedra, papel, tesoura. Eu digo tesoura, papel, pedra. Estou a dizer mal, não é? Eu Tás. acho que já fui corrigido. Este puto sou corrigido. Tás. Mas como fui presidente na última, Mas assim- é tesoura, papel, pedra. Ok. Tesoura, papel, Pedra. Empatámos. Tesoura. papel. Nunca chegaste tão longe, Pois Jorge. não, olha, já cheguei a um empate. Nunca chegaste tão Já longe. cheguei a um empate. Tesoura, papel, pedra. Empatámos outra vez. Jorge, É a melhor de Jorge. 3, não é? estás muito próximo Queres ver quem é agora? de ser presidente. Tesoura, papel, pedra. Ei. O Jorge, nós escolhemos tesoura aos dois até agora, mas o Jorge decidiu escolher papel. É pá, estás a E, sair para pedra. portanto, mais uma vez, agora com uma eleição um bocadinho estranha, mas mais uma vez sou eu o presidente, portanto, o nosso deputado é o deputado do costume, Jorge Costa Rosa. É verdade. Olá a todos. O que é que o senhor deputado achou lamentável esta semana? Sr. Presidente, parece-me manifestamente inútil estarmos aqui a procurar o que é que achamos de lamentável, porque acho que o que achamos de lamentável é o óbvio, é aquilo que todos os portugueses acharam lamentável. Já prescreveu, Sr. Já Doutor, prescreveu. já não podemos falar sobre isso. Já prescreveu e, portanto, acho que é triste, sobretudo, a incompetência, pelo menos nas palavras do próprio juiz Ivo Rosa, do Ministério Público, em relação ao caso, à Operação Marquês. Mas penso que seria melhor deixarmos, e acho que não podemos fazer de outra maneira. Para a semana será certamente, para a semana temos convidado, portanto, daqui a 15 dias, ser um tema que possamos aqui trazer já com algum fundamento maior. Sim, é um tema que na verdade ainda está a acontecer. Não é pequeno, não é? Ainda estão a embrulhar o rebuçado do André Ventura. Precisamente. Portanto, há de ser entregue e Há de teremos ser mais. o maior vencedor disto tudo, Claro que para além sim. de José Sócrates, foi o André Ventura. Claro que sim. E agora o Chega, em vez de ter os 15 deputados que a sondagem lhes dá, há de ter para aí 30 já neste momento. Lá vai o Tili para deputado. É verdade. Espetáculo. Luque Luque Mombito, presidente do grupo parlamentar. Não, estou expectante, pelo menos. É uma tristeza. Acho que vai ser um circo mais animado que o que tem sido até agora. É lamentável. É lamentável. E portanto acho que. É lamentável. Eu não tenho nada a acrescentar porque acho que o tema Acho que também é o teu lamentável, não é? É impossível fugir a este tema. Claro. A não ser que sejas o José Sócrates. Não, mas aí não foi, pá, prescreveu. Não, Prescreveu, ele está nem precisa de prescrito, fugir. é? Ele não precisa de fugir. Escreveu, está prescrito. Prescreveu. Eu se calhar recomendei umas aulinhas à parte ao Ministério Público para perceber. Eu acho que que devias aproveitar E de caducidade, porque senão. Devias aproveitar este palco para pedir publicamente desculpas ao Perna, porque... Não, é parece- verdade, eu peço imensa desculpa ao Perna, que afinal é inocente, bem, como toda a gente já sabia, não é? Claro, Mas eu tenho de pedir, claro que sim. evidentemente. Em nome do Bancada Parlamentar. Claro, o homem é inocente, portanto pedimos-lhe imensa desculpa Claro que sim. pelas nefastas acusações que aqui lavrámos neste palco. E vamos pagar todos, não é? Porque mais tarde ou mais cedo vamos ter que pagar uma indenização Não, aos claro. José Sócrates por isto tudo. Claro, um bolso é para a TAP, o outro é para o José Sócrates. Exatamente. Portanto, comecem já a poupar porque o Sócrates está zangado. Apoios sociais não dá, mas para a TAP e para o José Sócrates temos dinheiro de certeza. Pegando no que disseste, Jorge, nos apoios sociais, acho que vou fazer uma ponta aqui para os temas que eu trouxe para nós debatermos hoje. O primeiro é a crise política provocada também pelo Letravão, portanto tem tudo que ver. Provocada pelo Parlamento e pelo Governo. A Lei Travão Sim. é aquilo. E o segundo tema serão as autárquicas, onde acho Ui. que temos aqui algumas coisas para discorrer Temos aqui algumas coisas para discorrer. também sobre esse tema. Sobre o primeiro, Jorge, o que é que tens a dizer? Bem, relativamente ao primeiro tema, parece-me que não sei se estamos perante uma crise política ou se estamos perante apenas um braço de ferro só para ver quem é que tem aqui mais força entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Eu sobre este tema gostava de definir aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, parece-me, e acho que concordarás comigo, como acho que qualquer constitucionalista em Portugal concorda, esta lei aprovada pelos partidos todos da Assembleia da República contra o Partido Socialista, dos apoios sociais, é manifestamente inconstitucional. Porquanto vá contra, precisamente, a Lei Travão e quebraria um precedente perigosíssimo. Claro. Invalidaria qualquer um governo minoritário. Claro. Portanto, quer dizer, faz todo o sentido que o Tribunal Constitucional se venha a pronunciar, de facto, pela inconstitucionalidade desta norma. Não poderia ser de outra maneira e seria perigosíssimo se não fosse. Outra coisa
é a própria atuação do Presidente da República, porque as pessoas estão, daquilo que eu tenho ouvido e lido, estão de facto a culpar Marcelo ou a acusar Marcelo de estar aqui a fazer um braço de ferro com o governo, quando ele é provavelmente o mais conhecido dos constitucionalistas em Portugal. Enquanto constitucionalista, tal como todos os outros, deveria saber, melhor do que ninguém, que esta lei que ele promulga é inconstitucional. O que me parece aqui de realçar é que, da mesma forma que me parece mais do que legítimo que o Tribunal Constitucional, e legítimo e necessário, se pronuncie sobre a inconstitucionalidade, também me parece legítimo que o Presidente da República aqui faça uma sobreposição da política à Constituição, nesta medida em que ele não é só o garante da Constituição e do cumprimento da Constituição, mas também é o chefe de Estado. Claro. E, portanto, se nós nos abstrairmos do facto de ele ser um constitucionalista e não nos esquecermos que ele não foi eleito por ser um constitucionalista nem um professor de Direito, foi eleito Por ser comentador por da TV. ser... Não, mas digamos que foi eleito para ser Presidente da Bom República. modo ainda por cima, mas continua. Ele foi eleito para ser Presidente da República, não foi eleito para ser professor Claro, de Direito Constitucional. E, portanto, apesar dele saber, e dele melhor do que ninguém saber que aquilo é inconstitucional, a aprovação parece-me claramente, como ele disse, o direito serve a política e não é a política que serve o direito. Foram as afirmações que ele utilizou para se defender dessas acusações, chamemos-lhe assim. Parece mais do que legítimo, de facto, essa leitura, sobretudo porque já não é a primeira vez que isto acontece. O ano passado, relativamente ao orçamento retificativo, aconteceu a mesma coisa. O governo podia ter mandado para a fiscalização sucessiva e não o fez porque na altura achou que faria sentido no início da pandemia. Hoje o Presidente da República acha que faz sentido, o Governo, pelo contrário, pelos vistos já não acha, e também há aqui outra questão, que é, até então, o Governo é especialista, tem sido especialista nos últimos anos, nos malabarismos orçamentais, de orçamentar um teto de despesa que nunca alcança. E, portanto, a própria ideia do Presidente da República é um bocadinho essa, é a ideia de que, mesmo com esta despesa toda, provavelmente não iríamos atingir o teto orçamental e, portanto, ou o teto orçamentado, e, portanto, acabaria por não se colocar a questão. O próprio Ministro das Finanças vem dizer que isto não é bem pelo dinheiro que está em causa, mas é por uma questão de princípio. Portanto, das duas uma, ou estão de facto a querer Eu já não cumprir... posso falar do Perna, não é? Ia fazer uma piada, continua. Não dá. Ou estão de facto a querer cumprir a Constituição, ou, parece-me, estão a mostrar que, ou parece que António Costa quer mostrar que quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa se coloca em bicos de pés, o António Costa mete um banquinho e mete-se por cima. E, portanto, parece-me que aqui, claramente, isto pode ser o início da mudança de relações entre o Presidente da República e o Governo. Podemos estar a assistir a isso, eu acho. Veremos. Mas, sobretudo, pode ser o início de uma gestão para o António Costa de uma potencial crise política com o Parlamento. Isso é que me parece mais grave, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, porque numa ótica de eleições antecipadas e do Governo não cumprir o mandato até ao fim, parece-me claro que, para quem vê as sondagens, que o Partido Socialista não está na maioria absoluta, mas está próximo e está a subir nas sondagens. E, portanto, isto pode ser claramente, e como nós sabemos, as pessoas em tempo de pandemia... Ou seja, no fim, tendem a Geringonça também prescreveu. A Geringonça também prescreveu, ou pode ter prescrito, não sei, nunca se sabe, porque isto com a Geringonça dentro dos salões do Parlamento, eles lá se reúnem e lá decidem, mas claramente acho que os partidos que mais beneficiariam de eleições antecipadas seria o próprio PS, claro, e o Chega, que está com um crescimento brutal, mas o crescimento do Chega para o Partido Socialista não só não é um problema, como até é desejável, porque significa o enfraquecimento da direita. Portanto, quer dizer, parece-me claro que o António Costa está a jogar um bocadinho com essa psicologia da parte dos eleitores. Vamos ver, até porque, como se sabe, em tempos de pandemia as pessoas tendem a ficar do lado do governo porque é quem as suporta, e, portanto, isto a nível político é muito favorável ao Primeiro-Ministro. Bem dizer que o Partido Socialista tem suportado a pandemia, se calhar é uma afirmação um bocadinho abusiva, mas sim, de acordo, não tenho muito mais a acrescentar. Concordo contigo. Nós temos suportado a pandemia e o Partido Socialista. Claro. Isso sim, ainda é pior. E no fundo a pandemia vai sustentar a reeleição do Partido Socialista. É um bocadinho diferente. Mas sim, concordo contigo. Exatamente. Portanto, não vou fazer aqui é esse o risco que corremos. Mais nenhuma nota, porque acho que foste extremamente completo na tua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passando então, estás a ver, hoje ias ganhando, já te estás a sentir mais capaz. Já me estou a sentir, já está. Melhor, soltinho. É fácil Sendo também assim, quando não temos oposição, não é? Não há aqui um... Claro. Sendo assim, passaremos então ao segundo tema, que são as autárquicas. Se quiseres também iniciar.
O que é que tens a dizer sobre o que já está fechado, pelo menos, para estas autárquicas? Sr. Presidente, bem, é assim, em relação às autárquicas, parece-me que o foco esta semana é mesmo o próprio PSD, que está a querer apresentar candidatos o mais rapidamente possível, em cima do joelho. Eu já fiz esta piada aqui, mas repito, à Schäuble, mas o quê? O PSD anda nervoso, pá. Anda porque se repararmos bem, o PSD está ansioso para mandar as candidaturas todas, tanto que já cometeu diversos erros, de quando fez aquele número de apresentação de 100 candidatos de uma vez, houve uma série de candidatos, ou de pseudo-candidatos que vieram para a comunicação social dizer não, mas afinal eu não tinha confirmado, mas não era para ser público, mas eu não sabia de nada. E, portanto, quer dizer, o Rui Rio podia-se ter poupado a esse circo, mas ainda assim quis fazê-lo. Não contente com isso, talvez por ter ouvido o nosso episódio do Bancada Parlamentar, em que gozámos, porque não havia outra coisa para fazer, não havia análise política para fazer, com a candidatura de Nuno Graciano à Câmara de Lisboa, o Rui Rio parece querer elevar a fasquia. E, portanto, quer dizer, eu penso que isso, para além desse número triste das 100 candidaturas, que afinal não eram 100 e que afinal as pessoas não sabiam bem que eram candidatas, parece-me que há 4 casos paradigmáticos de candidaturas do PSD. Paradigmáticos, nem todos pela mesma razão, parece-me, aliás, todos por razões diferentes, mas paradigmáticos sobretudo da incoerência do Rui Rio e do desespero que o Rui Rio tem. Algumas delas até contradizentes, umas com outras. Sem dúvida. Mas há aqui uma coisa importante de referir, que é Rui Rio está a precisar deste resultado para se manter na liderança do PSD. Isto aqui nas próximas autárquicas joga-se a sobrevivência de Rui Rio como presidente do partido, e ele tem essa noção. Ao invés de querer ter candidaturas que representam o partido de Francisco Sá Carneiro, que neste momento deve estar às voltas na campa, Rui Rio está apenas com uma ótica eleitoralista e populista para arranjar candidatos. Mas isto internamente está a cair muito mal no saco dos militantes do PSD. Eu também acho que sim, e esse é que é o pelo ponto. menos dos que me são próximos, o que me tem feito chegar é sempre que estão muito descontentes com esta decisão, e até havia esperança de um retrocesso nesta candidatura. Exatamente. Ou seja, que foi aprovada inicialmente pela CPC, ou seja, pela Conselhia Local da Amadora, mas que o Rui Rio nunca deixaria isto passar. Esta seria a esperança, claro, dos militantes do PSD com quem eu falei antes. E basta abrir o Twitter ou as redes sociais ou ouvir na rua, quer dizer, os militantes... militantes também devia fazer isso. Começar a ouvir os militantes, começar a abrir o Twitter. Acho que os partidos de direita têm essa dificuldade. É verdade. Começava a ouvir a malta do PSD. Pá. É verdade. Quer dizer, eu não vou falar ou seja, temos aqui várias. Lá está, eu disse que ia referir 4 casos que me parecem paradigmáticos. O primeiro, e acho que é o menos grave, só tem alguma incoerência por vir de Rui Rio, que quis sempre separar o futebol da política e que sempre criticou os políticos que não faziam essa separação. A candidatura de António Oliveira à Câmara de Gaia. António Oliveira, estamos a falar de um jogador de futebol que não foi assim muito conhecido, não é um Ronaldo, não foi conhecido por ser jogador de futebol, mas estamos a falar do maior acionista da SAD do Futebol Clube do Porto. Portanto, para quem não vê com bons olhos as ligações entre futebol e política, parece-me haver aqui, mas pronto, passemos essa à frente, porque aqui não é que não vamos estar a julgar uma pessoa que a única coisa que tem é ser empresário do desporto, e aí quem tem que julgar é o próprio Rui Rio, porque foi ele que fez isso desde o início. Claro. Espero que daqui a 3 dias não mude ideias. Exatamente. O caso de Portimão, do senhor Come Papel e que veio do Partido Socialista, que o Daniel Oliveira falou aqui na semana passada, portanto, quer dizer, a nível de quem vinha dar um banho ético, como dizia o Rui Rio, vou dar um banho ético à política, parece-me que estamos aqui a falar de um duche muito rápido. Claro. É um duche muito rápido. Boa. Já que estamos a falar de duches rápidos a nível de ética, Isaltino Moraes, que aqui eu gostava de dizer uma coisa: Isaltino Moraes cumpriu a pena e, portanto, cumpriu a sua dívida para com a sociedade. É um facto. E a culpa não é de Rui Rio, nem é de Isaltino, que a nossa lei, ou que pelo menos o juiz que o julgou, não tenha aplicado uma pena acessória de inibição de cargos públicos, pelo menos durante um tempo, como acontece com os banqueiros, ou como acontece com precisamente com o caso dos banqueiros. Eu acho que é um caso paradigmático disso, como aconteceu com o Ricardo Salgado, que por acaso agora no processo só problemas não. Mas pronto, vamos andando. O Isaltino de facto cumpriu a sua pena para com a sociedade e de facto foi reeleito. Agora, a questão que me parece aqui é, por parte de um presidente como Rui Rio e por parte de um partido, quer dizer, eu acho que o partido devia partir do próprio, depois de ter sido julgado e condenado
por branqueamento de capitais e fuga ao fisco, fraude fiscal, de ter essa, mas isso seria pedir muito Isaltino, mas pelo menos do PSD, do Rui Rio, que estava disposto a dar esse banho de ética, parece que acabou a água e portanto não há banho no caso de Oeiras. Só deu para sentar no bidé. Precisamente, o último caso, e que lá está, não é um caso judicial, não é um caso, é mais uma contradição de Rui Rio, que dizia que iria levar o PSD para o centro, que é a candidatura de Susana Garcia para a Amadora. Trouxe para o centro do barulho. Trouxe para o centro do barulho, Sem dúvida. Trouxe sem dúvida para o circo. Mas o que me parece aqui grave é, de facto, que um partido de direita moderada, que ainda por cima com o Rui Rio, a promessa seria encostar-se mais ao centro e menos à direita, vá escolher uma candidata que a única diferença que parece ter de André Ventura é o canal de televisão onde fala, não é? Portanto, quer dizer, estamos a falar de uma candidata que publicamente já disse que é a favor da castração química, que não tinha problema nenhum em relação à castração física, que disse que, ou seja, não é a maior ativista em defesa da castração física, mas que não tinha problema nenhum, portanto, não via, uma senhora que é advogada não vê problema na castração física, parece-me aqui um problema, não sei como é que é, se é com uma guilhotina, se é com uma faca, não faço ideia, também não sei como é que se vai proceder dessa maneira, mas parece-me que Rui Rio está a querer agarrar em pessoas que a única coisa que têm é serem celebridades, porque falam nos programas da manhã, e que é o caso da doutora Susana Garcia, e portanto preocupa-me ver esta aproximação. A única pessoa que parece ter ficado contente com esta candidatura foi o André Ventura, que faz um post a dizer que acha uma ótima escolha. Portanto, eu acho que este barómetro, quando o André Ventura diz que é uma ótima escolha, nós devemos duvidar um bocadinho, não é? Parece-me, sobretudo no caso do PSD. E portanto parece-me que o Rui Rio está aqui já nem a lutar pela sobrevivência, mas a espernear pela sobrevivência, porque sobretudo estamos a falar basta analisar os resultados eleitorais para trás e para perceber que é óbvio que o PSD não vai ganhar a Amadora. Então, para que uma candidata a perder? Para que escolher uma candidata destas? Mas vai escolher um quadro do partido, um dirigente respeitado, conceituado, local, mas não, parece que optou-se por isso. Espero que o CDS li por alto uma notícia do Observador que dava que para o presidente do CDS não havia grande problema nesta candidatura de Susana Garcia. Espero que seja uma piada, ou por parte do presidente do partido ou por parte da comunicação social, porque espero francamente que o CDS faça o mesmo que fez em Louros com André Ventura e que retire o apoio e que não apoie esta candidatura, porque eu francamente prefiro que o CDS tenha um resultado miserável do que estar a apoiar uma candidata e legitimar uma candidata que se viu o que aconteceu no passado. Quando se legitimou André Ventura como candidato à Câmara de Louros, criou-se o André Ventura que funda o Partido Chega. Portanto, parece-me que o Rui Rio está... O rei vai nu na sede do PSD. Eu partilho da tua opinião, mas é um desespero muito grande. Deixa-me fazer alguns reparos. Nomeadamente que quem escolheu a Susana Garcia não foi o Rui Rio, foi a Comissão Política. Sim, conselhia. Portanto, foi o PSD Amadora, a estrutura local, que escolheu a Susana Garcia. Isto foi tudo mal transmitido na comunicação social, até se enganaram no nome dos integrantes da estrutura conselhia, mas pouco importa agora também. Havia, efetivamente, esperança por parte, pelo menos, de alguns militantes, com quem eu tive, ou tenho o prazer de partilhar algumas informações, ou de trocar algumas ideias. Temos aqui informação privilegiada. São militantes como eu sou militante de um partido, têm ideias, não é? Claro. E acabam por transparecê-las. Tanto que o que eu te vou dar não é uma informação secreta, é meramente opinativa. Estavam à espera e, evidentemente, que o Rio travasse esta candidata. Está a questão, não travou. Não foi travada. Isto não vai de acordo com o que o PSD de Rui Rio tem feito até agora. Se calhar vai mais de acordo ao acordo que foi feito nos Açores, uma aproximação do Chega, apesar de que a própria CPC do PSD diz que isto é um movimento para tentar tamponar o candidato do Chega. Bem, está a correr bem, se até André Ventura dá os parabéns por esta escolha, portanto está a correr bem a tamponar E a própria Susana Garcia não fecha a porta... Era aí que eu ia chegar. A própria Susana Garcia diz que não fecha a porta a um acordo alargado à direita porque não há vergonha em fazê-lo à esquerda. Bem, este argumento parece-me francamente, um bocadinho esdrúxulo,
E fraco. Não é? E muito fraco, porque isto é o que nós sempre criticámos, foi a geringonça. Portanto, por que não fazer a mesma coisa e abrir... O que é que nós podemos esperar de uma E o problema é onde é que tu comentadora do defines as Você na linhas TV? vermelhas. Portanto, então vamos coligar com o Chega, vamos coligar com o PNR, vamos coligar com o Nós. De certeza que eles todos gostam da Susana Garcia. Claro. Se calhar até mais do que eu, portanto... Claro. Certamente. Não vejo problema nenhum em coligar por aí fora, pelas direitas fora, não é? Claro. Até atingirmos um resultado eleitoral que se calhar agrada ao PSD, ou neste caso, e aqui custa muito dizer, ao CDS. O CDS também aprovou esta candidata. Note-se, por unanimidade dentro da estrutura local. Por unanimidade. Por unanimidade. Eu confesso que fiquei com um entendimento contrário, até fui falar diretamente com as pessoas, porque eu fiquei a pensar que, bem, quando rebentou esta notícia, o CDS nisto não alinha. O CDS nisto não alinha como não alinhou a Loures. Não é? Nós estamos sempre a dizer mal da direção da Associação Cristas, mas houve maturidade suficiente para perceber. O André Ventura se calhar não é bem o que nós estávamos a pensar. Não é bem um tipo do PSD com o que o PSD defende em termos de linhas ideológicas e em termos de linhas vermelhas, que é aqui que eu vou continuar a reiterar o linhas vermelhas, porque isto ultrapassa largamente as minhas linhas vermelhas enquanto militante do CDS. Eu estou a dizer de qualquer pessoa moderada. Não diria de qualquer, mas as minhas pelo menos ultrapassam. Agora, tenho de deixar, não é uma palavra de apreço, mas uma nota de atenção de que, apesar de ter sido comunicado na comunicação social de que Francisco Rodrigues dos Santos aprovava esta decisão por parte da CPC, ou seja, da estrutura local da Amadora, acaba por ser aqui um braço de ferro um bocadinho complicado. Porque este braço de ferro já aconteceu com a Assunção Cristas no tempo das últimas autárquicas, em que a Nacional impunha, ou as distritais impunham, e isto criava um sentimento de cisão dentro das estruturas locais, que acabam de ser estruturas que têm mais noção do que é que se passa nos próprios concelhos. Agora, sendo o concelho que estamos a falar, a Amadora, sendo a candidata a doutora Susana Garcia, e sendo esta candidata do PSD, estando aberta a negociar com o Chega para fazer uma coligação alargada, isto diz-me que o CDS, não é à partida, é obrigatoriamente se deveria afastar deste tipo de negociações. E aí sim, aproveitar o momento de fragilidade do partido para lançar uma cara qualquer da conselhia ou uma cara do partido com peso para revitalizar a credibilidade do partido. A credibilidade. Porque é aqui que nós estamos a jogar a credibilidade. É na credibilidade. Claro. E nós não podemos ter um André Ventura que ainda não teve uma única palavra simpática com o CDS. E bem, porque eu também não faço questão de ter. Sim. Não faço questão de ter palavras simpáticas por parte do André Ventura ou por nenhum militante do Chega. Agora, vamos apoiar a candidata que ele também apoia. Claro. Ponto. E se o Chega, anteriormente, se chegou à frente com um candidato, foi porque Susana Garcia ainda não existia como candidata. Porque este candidato está completamente obliterado pela Susana Garcia. E que tem declarações gravíssimas, que não são só no campo da castração física e da castração química, são no campo mesmo racial. Não é? Estamos a falar de uma pessoa que já disse coisas gravíssimas. Para defender a doutora Susana Garcia é que uma coisa é a Susana Garcia na televisão, outra coisa, não há outra coisa. Não há outra coisa. Então outra coisa é a Susana Garcia política. Qual Susana Garcia política? Claro. Qual? A que eles estão a inventar agora? O Nuno Graciano? Foi presidente, diz ele. O Duque já veio desmentir, não é? Pois. Nem presidente foi Acho que organizava a festa da t-shirt molhada lá da Associação Académica. Pois. Que a Susana Garcia ganhava com facilidade. Mas a questão aqui é... Aqui está mais um elo de ligação. Talvez tenha sido aí que tenha começado a política para os dois. A questão aqui, depois, a própria direção... E vencedora. A direção do PSD diz uma coisa que eu acho inacreditável, que é, se fosse para deputada, Susana Garcia não podia ser porque não tem perfil. Como é autárquico, não faz mal. Quer dizer, eu de facto concordo... Isso é muito indecoroso para a função autárquica. As autárquicas é que aguentam os partidos. Eu de facto concordo que há uma diferença entre o perfil político de um autarca e do perfil político de um tribuno no Parlamento. A Susana Garcia não cabe em nenhum. Agora, a autárquica não é uma taberna. Há uma diferença clara, não é? Quer dizer, uma coisa é a autarquia, outra coisa é... E parece-me insultuoso mesmo para o papel autárquico. E mais uma vez eu volto a dizer isto porque estou honestamente impressionado com isto. Eu acho que mas é amadora. Não estamos a falar de uma terrinha, de uma autarquia no fim do mundo, onde isto até pudesse resultar. Estamos a falar da Amadora, que é uma das maiores concelhias do Distrito de Lisboa. Mas não acho que é... Não sejas ingênuo a ponto de achar que isto é inocente. Porque a questão claro que não é inocente. O próprio PSD diz... Sei que não é o próprio PSD diz que ela tem perfil para a Amadora. O que é que isto significa? Claro, não sei. Mas uma pessoa que tem declarações... claramente de desrespeito pela igualdade de pessoas de raças diferentes, não é? E que não luta pela inclusão, certamente, e que não luta ou que não combate a segregação racial, dizer isto de uma pessoa destas que tem declarações públicas francamente chocantes e tristes. Não, mas dizer engraçado. Que é a pessoa ideal para a Amadora assusta-me. Não, claro que sim. Quer dizer... Ainda por cima num concelho que tem uma taxa elevadíssima de afrodescendentes. Claro. Outras etnias, dos palopes, claro. E por aí fora é engraçado. Bem, pelo menos o PSD aí assegura logo a lei da paridade. Diz, não, mas é uma mulher. Claro.
Atenção, é uma mulher, porque a Amadora tem a E ela já problema. se foi vitimizar, de Meu que Deus. só estão a ridicularizar-me porque eu sou mulher. Não, é só porque Meu tu Deus, defendes meu Deus. é idiota. É Meu só Deus, isso. meu E Deus. porque, de facto, um partido sério... Mas atenção, eu não quero cair no erro que caí com o Sr. Perna, que volta a pedir desculpa. Portanto, como eu ainda não conheço o perfil político da doutora Susana Garcia, se calhar é melhor aguardar. Se calhar é melhor aguardar, porque ela deve ser social-democrata como a Daniela Oliveira e vem agora com umas declarações também muito mais moderadas. Portanto, é melhor ter cuidado com... Acho que não devíamos insultar tipo o nosso, disto. Não, nosso claro que candidato. não. Um abraço ao Daniel. Grande abraço ao Daniel. E um obrigado mais uma vez. Incomparável, não, isso sem dúvida alguma. Não, mas parece-me que para um partido, e isto é um fenómeno que estamos a assistir no mundo fora, que é o ir buscar de celebridades que nada tem a ver com a política, parece-me que ser o PSD um partido Antes com era uma da política tradição... para a televisão, agora é da televisão para a política. Parece-me que o PSD, com um Põe partido com Batatinha, uma tradição pá. da Eu vou direita fazer moderada, campanha com o Batatinha na Amadora. fazer isso parece-me triste. Pá. O próprio PSD começar já com... Pá, se fosse a IEL, daqui a 3 dias o gajo ia-se embora. Agora quer dizer, não, é o PSD. Não, mas para ele seria mais o Isaltino, pá, fraude fiscal. Não paga os impostos, é o herói daquela malta. É o herói. Mas pronto, Parece-me que é lamentável. como militante do CDS, espero não contem francamente comigo, e faço não um contem apelo, à direção do partido que não cometa mais um erro flagrante, porque não sei se os militantes Eu não faço um da apelo à Amadora direção do e os partido militantes do partido perdoariam. Pá, porque parece. percebo o braço de ferro que é e sei qual é que foi o resultado com a Assunção Cristas quando tentou impor a vontade nacional sobre concelheiros e distritais. Eu apelo à ACPC, à Conselhia da Amadora, que repense bem na candidata que vai apoiar. Eu apelo a todos os democratas cristãos que têm poder de decisão nesta matéria, não fazerem uma barbaridade destas. Aqui está-se a jogar a credibilidade do partido. E que retirem o apoio quanto antes e que não seja como André Ventura. Não fiquem à espera que ela meta a pata na poça. Pá, por amor de Deus. Eu não quero que o meu partido seja Que ela volte a meter a pata na poça. Que ela volte a meter a pata na poça. Não, mas agora com política, para hoje. Não, com política nunca meteu a pata na poça. Não. Nem ela com política, nem eu com polícia. Exatamente. Eu também não. Eu como bailarina ainda não cometi nenhum erro. Ainda não cometi nenhum erro. Portanto, nisto, não sei se queres fazer alguma interpretação. Interpelação, peço desculpa. Interpretação tenho muitas. Interpretação tens muitas, mas interpelação... Exatamente. Mas se tiveres alguma interpretação à mesa a fazer. Interpelação tenho só uma, que é uma situação que me parece triste, e faço aqui a interpelação à mesa. Parece-me triste vinda de quem veio. Não que fique espantado pela pessoa que é, mas fico espantado apenas pelo caro que essa pessoa tem. Estamos aqui a falar, e não foi esta semana, foi a semana que passou, semana passada, mas tivemos cá o Daniel Oliveira e, portanto, não falámos sobre os temas dessa semana. E este aqui pareceu-me ser interessante trazer, sobretudo porque estamos a falar de Francisco Louçã, Conselheiro de Estado, que no seu espaço de comentário televisivo na SIC traz as declarações de uma deputada do PPM, Aline Bovink, a quem mando um beijinho, que fez na Assembleia Municipal em 2019. Estamos a falar de declarações. Não foi ontem. Estamos a falar de declarações que Francisco Louçã intencionalmente vai repescar de há 2 anos, em que a Aline explica o porquê do mito que existe dos comunistas comerem criancinhas ao pequeno almoço. Obviamente, ao contrário daquilo que o Conselheiro de Estado diz, exatamente, da grande fome na Ucrânia. Estamos a falar de uma pessoa que tem alguma propriedade para falar sobre isto, porque é precisamente ucraniana, é descendente de uma família que vem precisamente da Ucrânia e que esta história passou de geração para geração, como passa na família dela, como passa em muitas outras, para quem viveu, de facto, esse flagelo. Estamos a falar de um Conselheiro de Estado que traz umas declarações de há 2 anos de uma deputada do PPM, declarações essas editadas e truncadas precisamente para ridicularizar quer aquilo que a deputada diz, quer a própria deputada, um ataque à domina. Não pode ser considerado machismo. Eu não consideraria, mas a Susana Ela é Garcia... mulher, não sabe, ela é mulher, não A sabe. Susana Garcia certamente consideraria, e também podia ser considerada até mesmo xenofobia, estamos a falar de uma ucraniana, quer dizer, havia aqui, para a esquerda identitária e vitimista, podia ser claramente todas Já não basta coisas. os serviços estrangeiros e asilo. Exatamente. Para mim, que sou um moderado, a mim é apenas um golpe baixo por parte de um Conselheiro de Estado, que faz como estava a dizer, editou o vídeo, trouxe o vídeo 2 anos depois, editado, goza com a deputada e goza com a situação, mente, porque alega que a deputada está a dizer que de facto os comunistas comem criancinhas ao pequeno almoço, o que é exatamente mentira. O que ela diz é que esse mito foi criado porque na grande fome
O que aconteceu foi que famílias tiveram, e há relatos disto, históricos, há estudos sobre isto, que de facto houve famílias que recorreram ao canibalismo precisamente porque não tinham nada para comer e houve crianças que desapareceram. E portanto, estamos a falar de um flagelo e parece-me que um conselheiro de Estado com espaço na televisão portuguesa, em horário nobre, vir não só fazer um ataque destes a uma deputada democraticamente eleita na Assembleia Municipal de Lisboa. E é uma desconsideração enorme para com a própria hecatombe que foi lá. E aí é que está. E gozar, porque quem viu vê claramente que há ali um tom jocoso e riso mesmo da situação. Eu queria ver, porque estamos a falar aqui de uma questão que francamente é comparável a um holocausto. Claro. Não estamos aqui a falar só do número de pessoas, porque não é isso, não, é questão de princípio. Fosse o que fosse, nem que fosse uma pessoa. Pronto, eu gostaria de ver, se fosse um extremista de direita a fazer a mesma coisa, a ridicularizar O Holocausto, queria ver se fosse a mesma coisa, porque isto é exatamente o oposto. Estamos aqui a falar de um troglodita de extrema-esquerda a fazer a mesma coisa, com uma situação que francamente se compara com o Holocausto, e portanto tenho muita pena que um Conselheiro de Estado faça isto. Teve 3 anos para preparar esta piada. Teve e sai-se 3 anos, com este rapaz. É uma pena. É uma pena, não é lamentável. Até nós que temos apenas semanas para preparar piadas e nem sequer as preparamos. Semanas, minutos, costuma ser aqui à porta do estúdio, portanto... Mas não trazemos piadas tão baixas, tirando a do Perna, peço desculpa outra vez. Baixas, mas baixas porquê? Porque estamos a falar de um membro inferior. Não, claro. Perna. Claro. Mas pronto, sim, portanto, quer dizer, lá está, nota-se que esta piada não foi preparada porque é triste só, é só triste. Portanto, e por falar em triste, é triste. Acho bastante triste. Acho que o Conselheiro de Estado, Francisco Louçã, devia retratar-se disto. Deveria. E acho que o próprio Presidente da República, às vezes, em vez de estar a querer fazer braços de ferro com o Governo, também devia olhar para os Conselheiros de Estado que tem e perceber se estamos a falar do mesmo nível, porque acho que é um insulto para o órgão que é o Conselho de Estado ter um conselheiro destes que faz uma brincadeira de mau gosto deste género. Ao menos cumpriu os prazos do Estado, né? Demorou 3 anos a dar uma resposta, portanto acho que ainda está mais ou menos dentro. Não sei se não me escreveu. Não sei se não me escreveu. Se fosse o comentador José Sócrates, talvez tenha prescrito. E gostaria aqui, Sr. Presidente, se me permite, deixar aqui uma nota final, que acho que é em nome do Bancada. Claro. E portanto estás comigo nisto. Queria deixar uma nota final de condolências à família do Jorge Coelho e deixar aqui uma homenagem ao ex-ministro socialista, que segundo dizem era uma pessoa, para além de muito afável e com um bom sentido de humor, não sei, não faço ideia, mas daquilo que conheço e daquilo que vi enquanto eleitor, cidadão português, é um exemplo de alguém que, quando caiu a ponte entre os rios, que de facto, obviamente, ninguém podia culpar o ministro disso ter acontecido, não é? Ainda assim foi alguém que utilizou uma expressão que ficou emblemática, que é: a culpa não pode morrer solteira, e se demitiu, mesmo quando não tinha de o fazer, e portanto tenho pena que daí para a frente não se tenha seguido o exemplo e o precedente de a culpa não ter morrido solteira. Não estás a insinuar com o engenheiro Sócrates? Não, eu estou não só a insinuar... não há culpa nenhuma. Não só estou a insinuar, como estou a afirmar que daí para a frente a culpa morreu muitas vezes solteira. Muitas vezes, quer no caso de Pedrógão, quer no caso do CEF, a culpa morreu muitas vezes solteira, e em situações em que manifestamente havia muito mais sentido para o ministro que total a pasta de ter-se demitido. Portanto, tenho pena que isso não tenha acontecido. Demonstrou um grande traço de seriedade. Sem dúvida, e de caráter, e portanto as condolências à família e aos amigos de Jorge Coelho, sobretudo porque era uma pessoa muito nova. Estamos a falar de uma pessoa que morreu com 66 anos, e que também deixaram uma nota também de condolências pela morte do Príncipe Filipe, que esse já com 99 anos, já estamos a falar de alguém que não é assim tão novo, mas estamos a falar de facto de uma morte triste, e para mim, que sou um monárquico sobretudo, tem um pendor sentimental diferente. Muito bem. Senhor Deputado, mais alguma coisa a acrescentar? Mais nada, parece-me que tudo isto é lamentável. Desde o momento lamentável dos temas que falámos até às notas finais. É lamentável. Eu não podia ter sido melhor. Eu não quero entrar em redundância cíclica, mas eu estou honestamente triste. Eu sei que tu tens um sentimento de desapreço já continuado para com o PSD, mas eu não. Eu sempre tive, especialmente na minha conselhia, sempre trabalhámos muito bem com o PSD. Pai, tenho muita estima pela malta do PSD que acompanha e que me acompanha. Ainda por cima, a pessoa mais inteligente que eu conheço sempre foi apoiante do PSD. Obrigado. Não, que é o meu pai. Okay. Que é o meu pai, a quem manda um grande abraço. Um grande abraço. Agora, isto não é o PSD do meu pai. Isto não é o PSD de ninguém. Isto não é o PSD de ninguém. Claro.
andamos a brincar aos populismos. Este desapreço que eu tenho pelo PSD é fruto de muita coisa. Como sabes, o meu pai também foi militante do PSD e dirigente, e portanto isto não é o PSD do meu pai. Não é o PSD dos nossos pais. Porque não é o PSD de Francisco Sá Carneiro. Não é o PSD da minha família materna, não é o PSD de Sá Carneiro. Aí é que está. Está muito longe de ser, e tenho medo que este caminho que o Rio está a trilhar seja irreversível. Eu também. Tenho muito medo que a antecipada implosão do Chega leve grande parte do PSD. Repara, não vou ser cínico. Se esta ruína do PSD significasse, de facto, uma capitalização por parte do CDS desse decréscimo do PSD, mas não acontece, está a acontecer o oposto, está a haver um canibalismo tanto do PSD como do CDS por parte do Chega, e agora com esta decisão da Operação Marquês, não sei até que ponto é que o Chega não está a canibalizar ainda mais o eleitorado. Então, quer dizer, esta morte do PSD pode querer significar a morte da direita moderada em Portugal, o que é muito perigoso. E é próximo daquilo que o Daniel Oliveira nos falou semana passada, muito perigoso, do crescimento de um centrão tipo Macron em França com o Partido Socialista, e temos uma extrema-esquerda e uma extrema-direita cada vez mais fortes. E os partidos da direita moderada, como é o caso do CDS e como é o caso, esperava-se, do PSD, estão nas ruas da amargura. Nas ruas da amargura, como está o Rio neste momento. É lamentável. É lamentável. É lamentável. O que não é lamentável são os nossos segmentos de hoje. Vamos começar... Rubricas. Exatamente. Vamos começar então com o Tecnologia de Conta, com o nosso residente Rui Carreira. Tecnologia de Conta, com Rui Carreira. Olá pessoal e bem-vindo ao Tecnologia de Conta. Hoje, obviamente, tenho de aproveitar o segmento para dar os parabéns ao Satoshi Nakamoto, a mente ou as mentes por trás da Bitcoin, que fez ou fizeram 46 anos no passado dia 5 de Abril. Digo fez ou fizeram porque na verdade ninguém sabe quem esta pessoa ou pessoas são, embora toda a gente já tenha tentado descobrir. Dizem os criptogeeks que Satoshi Nakamoto minou cerca de 1.1 milhões de Bitcoin depois de as desenvolver, o que faz com que a fortuna dele esteja avaliada hoje em pelo menos 66 mil milhões de dólares, fazendo com que Satoshi seja sem dúvida o coiner mais rico do mundo. Mas chega de falar do passado da cripto e vamos falar do futuro. Num tempo em que a Ethereum está a mostrar alguma fraqueza estrutural e a Bitcoin já largou há muito o seu propósito de ser dinheiro eletrónico peer-to-peer, quais são as cripto do futuro? Nesta bull run, são muitos os que procuram encontrar a próxima grande cripto, sendo que até a Investopedia já se pronunciou sobre o tópico mencionando criptos como Polkadot, Litecoin, Cardano ou BNB. Todas têm algo de único. A BNB, embora seja o token de uma exchange, a Binance, tem vindo a ameaçar os casos de uso da Ethereum, enquanto que o Cardano é o primeiro e único token a ser desenvolvido através do método científico, respeitando todas as normas académicas e com documentação e estudos validados pelos pares. Agora chamo-te a atenção para uma coisa. O segmento de tecnologia de conta é totalmente descentralizado. Quer isto dizer que não é um segmento meu, é nosso. No próximo episódio irei analisar alguns tokens promissores, sendo que vou analisar comentários feitos a este podcast para decidir em quais me foco. Se quiseres tu mesmo pôr mãos à obra para descobrires onde investir, há algumas coisas que tens de saber para escolher o token certo. Falo de variáveis como saber se o problema que o projeto quer resolver é real, saber se o projeto o resolve bem, porque tal como na economia tradicional, o que acrescenta valor é que é recompensado. Depois, tenta descobrir como está a relação entre a procura e a oferta. O token tem estoque limitado, avalia o ecossistema da app, tem APIs, suporta smart contracts, tem uma comunidade viva e barulhenta, mensura o tamanho da comunidade GitHub, quão grande é o universo de programadores da plataforma. Mas ainda há muitas mais variáveis. Se hoje mencionasse a todas, não tínhamos mais bancada. Isto não se aprende num dia. Até porque quem acredita que isto é fácil e tem Lamborghinis à espera está no YouTube. E isso é para lamentar. Agora vamos dar espaço à Comissão de Desporto com Pedro Madanços. Comissão de Desporto com Pedro Madanços. Ora boas, malta. Devido a compromissos profissionais não me foi possível estar presente em estúdio para gravar com o Jorge e com o Otávio o segmento de desporto desta semana, pelo que excepcionalmente farei este vídeo a partir de casa. Será mais curto e apenas para dar as novidades da semana. Antes de começar, gostaria de retificar 2 pontos que falei no segmento anterior que estavam incorretos. O primeiro foi quando mencionei que Luís Figo tinha saído do Real Madrid para o Barcelona a troco de muito dinheiro, quando foi ao contrário, saiu do Barcelona para o Real Madrid.
O segundo ponto deve-se ao Braga ter ficado em segundo lugar sob o comando de Jorge Jesus. Também estava errado. Foi na época a seguir à saída de Jorge Jesus que o Braga ficou em segundo lugar. Posto isto, vou falar das novidades desta semana. Começar por gozar um bocadinho com o Benfica. Tanto choraram por um penalti que finalmente tiveram um penalti, não é? É lamentável que tenha sido um penalti inventado contra o último classificado, mas pronto, lá lhes permitiu ter a vitória. Amigos benfiquistas, espero que não fiquem chateados, mas é um facto, não era penalti. O meu Sporting perdeu pontos, empatou a 1 com o Moreirense. Continuamos invictos, apesar de ser a quinta perca de pontos desta época. Continuamos invictos, estamos a 8 do Porto. Continuo a acreditar que vamos ser campeões e espero que consigamos ser campeões invictos esta época. Falar também do Porto. Perdeu com o Chelsea para a Liga dos Campeões. Um jogo difícil, já se esperava. Vamos ver como corre a segunda mão. Penso que não vai haver nenhum milagre. Penso que o Porto vai ser eliminado, efetivamente. Mas quem sabe, às vezes acontecem destas coisas no futebol. Mas a campanha do Porto este ano já foi muito boa, foi excelente e penso que vão ficar por aqui, mas logo se vê. Falar também do Vitória Futebol Clube, que está no Campeonato de Portugal, acabou de se classificar para o play-off à subida à segunda Liga. Um clube histórico como a Vitória merece estar na primeira. Os meus parabéns à equipa e espero que, efetivamente, dentro de poucos anos, estejam de volta à Primeira Liga. Saindo um bocado da bola e passando para outros desportos, vamos para o taekwondo. Rui Bragança ganhou a medalha de bronze nos Europeus de Sófia. Os meus parabéns. E gostaria também de dar os meus parabéns aos 56 atletas que já estão apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio para este verão. Os dois mais recentes classificados são Afonso Costa e Pedro Fraga na modalidade de remo. Por esta semana é tudo e vemo-nos no próximo segmento. Vamos trazer novidades e até lá. Vamos então dar seguimento aos 2 segmentos que temos sempre todos os episódios, que será o Descentralização e Meteorologia, dando então primazia ao Descentralização, que esta semana é rubricada pelo meu grande amigo Francisco Duarte, que é presidente da JSD de Sintra. Descentralização. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Aproveito para agradecer o convite que me foi feito e mandar aqui um forte abraço para o Otávio. Também para parabenizar esta iniciativa, este podcast, que também é mais uma forma de nós levarmos a política à juventude, aos jovens. E é também sobre esse tema que venho-vos falar hoje, a juventude e a regeneração dos atores políticos. Para começarmos, em primeiro lugar, eu queria deixar-vos aqui um dado interessante e que me preocupa tanto como jovem e tanto como um líder de uma juventude partidária. Foi um estudo feito pela Financial Times que revela que mais de metade dos jovens a nível mundial não se sente representado pelos seus governos e que apenas 28% desses admite ter participado nos últimos atos eleitorais. Ora, isto para mim são dados preocupantes e que mostram que neste mundo cada vez mais digital, é preciso adotar novas formas de participação. Eu fiz o meu percurso associativo, tive a oportunidade de liderar a minha associação de estudantes e, posteriormente a isso, tive a honra também de liderar a Associação Académica de Lisboa. E nestes anos de associativismo, também eu senti em diversas alturas que era difícil chegar aos meus colegas, era difícil chegar aos estudantes e mostrar que a atividade de uma associação poderia ser mais uma forma de participação cívica e que podia melhorar as nossas condições enquanto estudantes. Também aqui na JST Sintra, enquanto juventude partidária, também sinto a dificuldade às vezes de chegar aos jovens, de debater política, explicar como é que funciona uma juventude partidária, o que pode uma juventude partidária fazer para melhorar a vida dos jovens, tanto numa freguesia, num concelho, ou até mesmo num país, com os deputados que nós temos da JST e que outras juventudes partidárias também os têm na Assembleia da República. Quando assumi a JST Sintra, em finais de dezembro do ano passado, a primeira frase que disse e que vinquei e que era importante para o meu percurso enquanto líder da JST Sintra era que queria aumentar a representação dos jovens nos órgãos autárquicos nas próximas eleições. Esta é uma forma de cativar os jovens a participar na política local
e também a ganhar interesse pela política. E eu acredito mesmo nisto. Eu sei que nem sempre é fácil colocar jovens nas listas. Eu tenho falado com vários amigos de outras juventudes partidárias e é uma opinião que todos partilhamos, e que os partidos por vezes estão de tal forma instrumentalizados que são sempre as mesmas figuras de eleição para eleição. E é preciso mudar isto. É preciso a tal regeneração dos atores políticos. Também ouço muitas vezes pessoas mais velhas e até com algumas responsabilidades partidárias que esta geração, a minha geração, a nossa geração, é a mais bem preparada de sempre. E então, se nos dizem que é a geração mais bem preparada de sempre, porque é que não nos dão mais oportunidades a nós jovens de mostrar isso mesmo? É preciso integrar os jovens na política e é preciso, acima de tudo, comunicar de uma forma diferente com os jovens. E eu acredito que os partidos ainda não perceberam isso. É preciso mudar a forma de comunicação tradicional e apostar em novas formas de comunicação. E acima de tudo, mesmo acima de tudo, é fazer mais do que dizer que os jovens são o futuro. É preciso dar-lhes hoje as ferramentas para construir o nosso amanhã. Obrigado. E agora, para finalizar, temos então o nosso segmento Meteorologia, esta semana rubricada também pelo nosso grande amigo, especialista, doutor, mestre, claro, catedrático, arquiteto, engenheiro, vá. O que há mais? Não como a Sócrates, um engenheiro a sério. Um engenheiro a sério. Um engenheiro a sério. Henrique Pinto Mesquita. Exato. Meteorologia. Olá a todos meus amigos, hoje vou-vos apresentar a meteorologia. E a meteorologia de hoje versa sobretudo acerca de memes. Memes ou memes? O que faz? Desde que rime com a palavra gen ou gin, não vi nunca é dita. E pergunto a vocês o que é um meme. O meme é uma unidade de cultura usualmente humorística que é maleável. Maleável no sentido em que parece plasticida e consoante vai avançando e mudando de rede para rede, muda e é mutável. Depois há quem diga que é popular. Eu discordo. Acho que o meme não tem necessariamente de vir de uma cultura popular e qualquer pessoa pode fazer um meme. Vocês, nomeadamente, podem entrar um print screen deste vídeo e fazer um meme meu. E eu não sou propriamente popular. E por fim, os memes funcionam também no sentido vernacular, em que há todo um conceito de língua e de regras subentendidas à volta dos memes que fazem com que eles façam sentido paralelamente uns aos outros. Depois convém entendermos qual é a maior fonte de memes, de onde é que os memes vêm. Ora bem, os memes podem vir tanto do Facebook, como do Instagram, como do WhatsApp, qualquer sítio podem vir memes, mas a verdadeira fábrica dos memes, onde a cultura memética existe, onde os memes são mais absurdos, está nos image boards, como o 4chan, e fóruns como o Reddit. Aí sim há memes bons, aí sim a cultura memética está presente, os melhores memes vêm de lá. Memes absurdos, memes dadash, isso tudo. Por fim, a popularidade dos memes. Os memes já saltaram dos ecrãs e vieram para a vida real. Um exemplo disso é, por exemplo, se nós pensarmos na eleição de 2016 de Donald Trump, há um tipo chamado Chuck Johnson que liderava um exército militar online que era a favor da eleição de Trump. Este exército ficou com uma frase que era "We mean the president into existence", e acreditava solenemente que tinha tido um papel na eleição de Trump. A verdade é que muito foi escrito sobre isso no Washington Post e nos jornais, sobre o facto de ter havido, efetivamente, um grupo online que possa ter feito pressão e votos, consequentemente, significativos para ajudar Trump. Pesquisem sobre isso, vale a pena. Depois, outro exemplo é o exemplo do tweet do Elon Musk. O Musk faz um tweet muito giro em julho de 2025, em que diz: "Who controls the memes controls the universe." Também ninguém controla os memes e ninguém controla o universo. Ou seja, basicamente, o Musk, neste momento, assim, está dentro da piada, ironizando sobre memes. Por fim, temos outro exemplo giro em que os memes tiveram um efeito atrás do digital, que é, houve um caso no Supremo Tribunal dos Estados Unidos em que uma miúda disse "OK Boomer", uma pessoa mais velha, e essa pessoa mais velha conseguiu pôr o caso em tribunal sob a égide do argumento que o insulto foi ageist. Isto, meus caros amigos, foi um shot sobre memes curto, crisp e grosso, como alguns de vocês gostam. Estou a brincar, espero não ter cortado esta parte. A meteorologia para hoje são, em Mindelo, que é onde estamos agora, 14 graus, sol aberto, limpo. No Porto está a chuva, por isso, se for sair à rua no Porto, use o chapéu. E a meteorologia da manhã será exatamente a mesma, porque as coisas repetem-se, tal como aos memes. Adeus e obrigado.
E foi assim, mais um bancada para lamentar. Lamentavelmente, como tinha dito no início, apenas com os dois lamentáveis do costume. Para a semana temos um convidado. Para a semana temos um Dizemos ou não convidado. Não, deixamos as pessoas também. Estamos sempre a dar Não vamos spoiler. dizer, senão, não vamos dizer, não vamos dizer. Querem saber quem é? Vejam o próximo episódio. Exatamente, querem saber quem é? Vejam o próximo episódio. YouTube Technique. Exato. Agora, diga aquilo que vos digo sempre. Não deixem like. Não deixem partilhem, isso para o próximo episódio. Não partilhem. Deixem isso para o Não próximo subscrevam. Pá, não façam nada. Por isso simplesmente não vejam. Não façam nada. É isso, não vejam. Não vejam. Não vejam porque nós já vamos ver isto. Portanto, precisamente. Acho que já atingiu 2 views. O público máximo. O público máximo. Obrigado por nos terem aturado mais uma sessão para lamentar. Vemo-nos para a semana, todos os sábados, 21 Um abraço, horas. senhores ouvintes. Senhor Deputado, um forte abraço. abraço. Para os senhores ouvintes também. Forte abraço, vemos para a semana, 21 horas, todos os sábados. Eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. 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 Quando é que vocês me pagam as horas de estúdio? Aí, puto, prescreveu isso ou não? Acho que já prescreveu.